Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá hoje para falar um pouco de equação de segundo grau. O objetivo desse vídeo é trazer para vocês a fórmula de Bhaskara, o que é uma equação de segundo grau, como fazer por soma e produto, que é um modo mais prático, rápido de se resolver uma equação de segundo grau. E junto ao conteúdo, vamos trazer aí algumas questões anteriores sobre equação do segundo grau. Beleza? Então esse é o objetivo deste vídeo, ok? Vamos lá então começar aí falando, tá na tela para vocês, a equação do segundo grau. Bem, a equação do segundo grau, ela tem esta forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós chamamos isso de forma geral, tá? Então, para que você possa dizer, ó, isso é uma equação de segundo grau, ela precisa estar nesta forma. Bom, principalmente se você for utilizar ela, utilizar a fórmula de Bhaskara, que a gente vai ver em seguida, você precisa que ela esteja nesse formato para saber exatamente os coeficientes A, B e C. Né? Então, o A, o B e o C, que são esses coeficientes que eu vou utilizar para resolver a fórmula de Bhaskara. Então, esses coeficientes podem ser qualquer valor real, porém, o A não pode ser nulo, ou seja, o A não pode ser zero. Porque se você tiver um A igual a zero, você não tem uma equação de segundo grau, você tem uma equação do primeiro grau, tá certo? Existem as equações completas, quando eu tenho os três coeficientes, A, B e C, e tem as incompletas, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, o do 3x ao quadrado menos 27, eu tenho o A, esse aqui é o A, e esse aqui é o C. Eu não tenho B. Aqui eu tenho o A, que é 1, o B, tem o C, que é menos 14. Tá certo? O sinal, ele faz parte do coeficiente. Então, se tem um sinal negativo, ele é do coeficiente. Tá bom? E tem um outro aqui, que você tem o A e tem o B. O B é só o menos 3, tá? Não é o menos 3x. Então, o B acompanha o x. Então, nós temos aqui dois exemplos de incompletas e um completo. Todas as equações de segundo grau, elas podem ser resolvidas através de fórmulas de Bhaskara. Às vezes, para o aluno, é mais fácil utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Porque ele identifica o A, B, C e coloca na fórmula e vai sair os valores. De fato, se você tem a fórmula em mãos e você sabe a fórmula, é tranquilo você utilizar esse recurso, tá? Então, o nosso objetivo aqui agora é trabalhar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa que está aqui, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Nem todos os livros vão trazer esta fórmula assim, nesse modelo. Vão trazer desta maneira aqui. Eles vão dar um destaque para o discriminante, que é o b ao quadrado menos 4ac, e a fórmula de Bhaskara, né, menos b mais ou menos raiz de delta. É parecido, né? É a mesma coisa, só que o que acontece? Você calcula o valor que está dentro da raiz fora, calcula antes, e depois você só utiliza o valor final, né? Ou você usa todo mundo junto ou misturado, como é na primeira forma, tá? Então, o discriminante, ele tem, de certo modo, um papel importante aí, porque ele vai nos dizer quantas raízes existem na equação. Então, o que acontece? Quando o meu discriminante, ou delta, vamos chamar assim de delta, quando o nosso delta ele é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais. Ou seja, eu vou ter x1 diferente de x2. Bom? Mas se o delta for zero, que pode ser que dê zero, então eu vou ter duas raízes reais iguais. Ou seja, x1 igual a x2. E se o delta for negativo? Bem, se o delta for negativo, eu não tenho raiz real. Por quê? A explicação é bem simples. O discriminante, o delta, ele vai
é o valor que está dentro da raiz. E é uma raiz quadrada. Então, não existe nos números reais, a gente já falou isso lá no começo do curso, né, nos conjuntos numéricos, que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, por isso que neste caso aqui não vai ter raiz, tá? Então, a gente coloca assim, não existe x pertencente aos reais. Esse é o uso dos símbolos. Você pode escrever tranquilamente, tá? Fechou? Vamos pegar um exemplo, aqui uma equação do segundo grau que está na forma irredutível, já está na forma geral, bonitinho, onde você tem o A, B e C, o A é 1, o B é 9, o C é 18. E aí você vai resolver, tá? Começando ali pelo discriminante, você põe lá, no lugar do B você põe o 9, no lugar do A você põe 1, no lugar do C você põe 18. E faz, né? Essa parte ali, né? Delta igual, é uma expressão numérica. Você resolve essa expressão numérica. Lembrando que na expressão numérica você precisa manter as ordens, né? As operações de modo correto. Então, fazendo a conta ali, 9 ao quadrado, 81, 4 vezes 18, vezes 1, 72, subtrai dá 9. Então, você tem aqui que o delta ele é maior que 0, tá? Então, o que é esperado? É esperado ter x1 e x2, ou seja, duas raízes reais diferentes. Beleza. O que a gente faz depois disso? Calculou o discriminante? Vamos calcular aí a fórmula de Bhaskara. Então, no lugar do discriminante, vamos colocar o valor obtido ali, o 9. E no restante, a gente substitui B e o A. Uma coisa bem importante que a gente tem que tomar cuidado é que esse B aqui, na frente desse B, eu tenho um sinal negativo. Então, é menos B. Ah, mas se fosse o B é positivo, né? E se fosse B negativo? Ficaria assim, galera. Ó. Ficaria menos, vamos supor que o B é menos 2. Menos 2. Tá certo? Então, lembrar que se o B é negativo, eu tenho que botar entre parênteses e o junto do sinal negativo que está fora. Ou você já faz mentalmente, menos com menos mais, vai dar mais 2. Tá bom? Fica a critério de vocês. Substituindo, então, os valores no modo correto, resolvendo eles, raiz quadrada e tal, você vai chegar nesse x aqui, no menos 9 mais ou menos 3, igual a sobre 2. É aqui que a gente vai diferenciar o x1 do x2. No x1 você utiliza um dos sinais, positivo ou negativo, tanto faz a ordem, e no x2 você utiliza o outro. Então aqui, eu usei no x1 o mais, vamos fazer menos 9 mais 3, regrinha de sinal, divide, menos 3. E no x2 eu usei o sinal negativo, então vai ficar menos com 9 com menos 3, sinais iguais, soma e mantém o sinal, menos 12, dividido por 2, menos 6. E aí nós temos então a solução da equação do segundo grau. Ou seja, os valores que vão satisfazer essa equação, né, deixar essa equação igual a 0, eu vou zerar a minha equação, são o x menos 3 e o x menos 6. Tá? Pode dar os dois negativos, pode dar os dois positivos, pode dar um negativo, o outro positivo, pode dar um igual a 0, o outro diferente de 0, tem várias possibilidades de resultado, tá? Então tá tudo certo. Beleza? Equação do segundo grau, galera, é prática. Você vai praticar, vai botar a fórmula ali, papá, e vai ficar bem tranquilo. Claro que existe um método que a gente chama de soma e produto, que particularmente eu gosto muito desse soma e produto, principalmente quando o A é 1, né? E isso facilita muito o nosso cálculo. Então aqui ele está mostrando o que é soma e produto, tá? É como se fosse pegar a equação de forma geral e dividir todo mundo por A. Tá bom? Aí vai ficar dessa maneira. E aqui a gente tem então que o valor do B, né, é a soma. O menos B, vamos dizer assim, né? É a soma e o C sobre A é o produto. Quando o A é 1, tá? Eu gosto muito, porque eu falei, eu gosto muito quando o A é 1. Né? Então, vamos botar assim, ó, para A igual a 1, a gente conclui que a soma é menos B e o produto é C. Então, você vai olhar para a equação e vai ver os coeficientes A, B e C. Você já sabe que o C é o produto das raízes, né? Produto das raízes, é o x1 vezes x2. E o B
menos B, desculpa, o oposto do B, o menos B. Então você vai pegar lá o valor que está aí, vai pegar o oposto. Esse é o resultado da soma dessas raízes. Vamos pegar um exemplo aqui. Então tem essa equação, x ao quadrado menos 14x mais 49. A soma, ó, menos 14, entre parênteses, vai ficar positivo, menos com menos dá mais, e o produto é 49. O que a gente tem que fazer agora? Então, qual é a dica aqui, né? A gente precisa olhar para o produto, pensar dois números que multiplicado vai dar 41. Desculpa, 49. Então, quais são as possibilidades de ocorrer esse produto? Aí você pensa assim, vamos lá. 1 e 49. Menos 1 e menos 49. Bem, por 2 não dá, por 3 não dá, por 7 dá. Então, 7 e 7 e menos 7 e menos 7. Professor, por que você está colocando o menos 7 e o menos 41? Menos 1 e o menos 49. Porque, galera, é o seguinte, o produto é positivo. O que a gente sabe de produto positivo? Quando o produto é positivo, significa que as raízes, né, no caso os números que foram multiplicados, são o mesmo sinal. Então pode ser os dois positivos ou os dois negativos, tá bom? Então por isso que é legal botar todas as possibilidades com números inteiros. Bem, dessas 4 opções que nós temos ali, uma delas tem que encaixar com a soma, ou seja, dar uma soma igual a 14. Aí você olha, né? Pô, mas peraí, esse aqui vai dar uma soma igual a 50. Esse aqui vai dar uma soma menos 50. Esse dá uma soma igual a 14. E esse aqui dá a soma igual a menos 14. Então, o que se encaixa é esse aqui. Portanto, a solução da minha equação de segundo grau é 7 e 7. Ou seja, o que nós temos aqui que o x1 é igual a x2. E é igual a 7. Então, fechou. Essa é a minha solução aí da equação de segundo grau. Beleza? Show de bola. Então, a solução 7,7 está lá. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar algumas questões anteriores, né? Questões de provas anteriores, que envolvem a equação de segundo grau. E vamos resolver esse negócio. Então, vamos lá. Dada a equação, tá ali, podemos afirmar que o quadrado da terça parte da soma das raízes da equação é... eu preciso resolver aquela equação. De que sentido? Eu preciso deixar ela no modo da forma geral, para saber se é uma equação do primeiro grau ou se é uma equação do segundo grau. Terceiro, quarto grau não vai cair aqui, tá? Então, primeiro ou segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos copiar aqui de novo essa equação e a gente vai modificar. Vamos aqui resolver ela, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos botar um parênteses aqui, porque é o seguinte, eu vou deixar esse sinal negativo ali para fora, tá? Primeiro eu vou resolver essa multiplicação e ver o que vai acontecer, e depois eu uso o sinal negativo aí na frente. Lembrando que o sinal negativo na frente de um parênteses, colchetes, enfim, de qualquer coisa, indica que você vai pegar o oposto, tá? Melhor fazer isso depois da multiplicação. Fazer antes é um erro bem comum. Os alunos trocam os sinais de todo mundo, tanto do 3x menos 2 quanto do x menos 6. Aí vai dar tudo errado. Então, primeiro multiplica e depois troca o sinal. Melhor. Então, vamos lá. Para multiplicar, vou fazer a distributiva, né? Vou fazer aqui o chuveirinho, tá? Tanto aqui quanto aqui no outro lado. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 18x menos 2x mais 12. Esse é o valor aí. E aqui do outro lado da igualdade vai ficar 6x menos x ao quadrado mais 8. Agora, ali do outro lado, né, do lado esquerdo, eu vou trocar os sinais, vai ficar menos 3x ao quadrado mais 18x mais 2x, eu podia ter somado, né, menos 12. E do outro lado, tá tudo certo. Isso. Bem, eu vou trazer tudo para um lado só, tá?
Eu vou pegar essa expressão aqui que o menos 3x tá negativo, vou jogar lá para o outro lado. Então ficaria assim. 6x menos x ao quadrado mais 8, trazendo o menos 3 fica mais 3x ao quadrado menos 20x mais 12 igual a 0. Legal. Fechou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os termos que são semelhantes. Então, x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos, vamos lá, 6x com menos 20x, isso dá menos 14x. E o último, mais 20. Isso é igual a 0. Tá certo? O que você vai fazer agora? Você vai simplificar isso, porque todo mundo é múltiplo de 2, então vai ficar x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Então, nós chegamos aqui na forma, aqui ó, vamos botar, dividimos por 2 a expressão, toda a equação para ficar naquela forma. Ok, eu cheguei na equação do segundo grau, e aí ele quer o quadrado da terça parte da soma das raízes da equação. Então, o que é natural? O aluno quer calcular a raiz, né? As raízes x1, x2, e ver o que vai dar. E depois pegar a soma e dividir por 3 e elevar ao quadrado. É isso que ele está pedindo, é o quadrado da terça parte. Então, eu preciso pegar a soma, dividir por 3 e elevar ao quadrado. Só que a gente tem aquela questão que a soma da equação, das raízes da equação de segundo grau é menos b sobre a. Sempre vai ser menos b sobre a, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A soma, olhando para a equação, a soma ela fica menos 7 sobre 1, que vai dar 7. Então, a soma das raízes é 7. O que eu vou fazer agora? Vou fazer lá que está em negrito lá. Ó. Eu vou pegar o 7, vou dividir por 3, porque é a terça parte, e vou levar isso ao quadrado. Tá certo? Ah, vai dar quanto? Então, 7 ao quadrado, 49. 3 ao quadrado, 49. Voilá! Chegamos, então, na resposta final, que é a alternativa E. Show de bola, né? Então, assim, vem a questão aí, não é só resolver a equação de segundo grau, é você entender o que está acontecendo, é o que ele está realmente pedindo, né? Então, a parte importante é, você fez ali, chegou na equação de segundo grau, e aí você tem que fazer a soma das raízes. Como você vai fazer isso? Pode ser usando a fórmula da soma, ou pode ser resolvendo a básica e somando as raízes, tá bom? Por exemplo, se eu usar o soma e produto, vai dar produto 10, 1 e 10, 2 e 5. E os negativos, né? Só que como a soma é positiva, então são positivos os números. A resposta ali como solução da equação do segundo grau é 5 e 2. 5 vezes 2, 10 e 5 mais 2, 7. Tá? Então é bem tranquilo de você determinar. Bora lá para um próximo exercício. A soma das raízes da equação igual a 0 é. Assinala a alternativa correta. Então, assim, qual é a reação do aluno aqui? Pô, o aluno fica assim, mas vou ter que fazer uma divisão de polinômio. Porque tecnicamente é isso, né? Você tem ali um x menos 15 vezes x mais 7 dividido por x menos 3. Igual a 0. Só que tem um detalhe bem importante que vai além do que você fala de equações, né? Por uma fração, é uma divisão, vamos lá, por uma divisão dar 0, o que eu preciso? Eu preciso que o dividendo seja igual a 0, ou seja, só vai dar 0 na divisão quando eu fizer 0 dividido por 2, por exemplo. Isso vai dar 0. Então, o numerador é 0, tá? Então, eu vou usar esse raciocínio. Para que isso dê 0, o x menos 15 e o x mais 7, ele tem que ser 0. Eu esqueço o x menos 3, não vai fazer por importância, tá? Então, eu vou resolver essa equação, eu vou multiplicar elas, né, esses dois binômios, e vou ver que equação eu tenho. Vamos trocar de cor.
Então, vou fazer a distributiva, tá? Aquela 2 variables. Piu. Vai ficar x ao quadrado mais 7x menos 15x menos, aí faz, dá 105 igual a zero. Tá certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos ajeitar aqui, ó. Vamos só ajeitar esse carinha aqui. X ao quadrado, 7x com menos 15, então 15 menos 7, vamos dizer assim. Isso nos dá menos 8x menos 105 igual a zero. Professor, encontrei uma equação de segundo grau. Ótimo. Então a gente vai resolver ela. Bobáscara? Não. Vamos a soma e produto, galera. Olha só. Já são 2 exercícios que a gente usa a questão do soma e produto. Principalmente da soma. Lembrando, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos b sobre a. Poxa. É menos, o b é menos 8 e o a é 1. Ou seja, 8. A soma das raízes é igual a 8. Alternativa D. Então não precisa, galera. Eu sei que às vezes você se sente mais seguro resolvendo a equação e tal. Só que é mais trabalho, você perde mais tempo. Então a ideia é sempre, assim, vou trazer para vocês aqui uma forma mais simplificada de resolução, tá? Então não vou nem falar da forma de básica, porque vai dar certo. A ideia aqui, a gente está fazendo uma prova, né? É uma prova, e aí você tem que agilizar o processo, simplificar as coisas, tá bom? Próxima questão. Dada a equação quadrática, uma equação de segundo grau, 3x ao quadrado mais 9x menos 120 igual a zero. Determine suas raízes. Ele quer saber as raízes, ele quer saber o valor do x1, x2. Então, pelas alternativas, eu já tenho a ideia que o delta é maior que zero, tá? Mas, tudo bem. O que a gente vai fazer aqui? Resolver Bhaskara. Poderia ser? Mas estou aqui para dar uma dica e facilitar esse processo, né? Deixar uma coisa mais suave. Vamos lá. O que a gente pode fazer inicial? Gente, se você analisar o A, o B e o C, eles são múltiplos de 3. Então significa que se eu dividir a minha equação por 3, vai estar tudo certo, vai manter a igualdade. Então, x ao quadrado mais 3x menos 40 igual a zero. Soma e produto, vamos lá. Soma e produto. Esse aqui vai ficar legal. A soma é menos 3, que é menos b sobre a. Então vai dar menos 3, o a é 1, né? Então lembra que eu falei, com o a é 1, a soma é menos b e o c é o produto. E o produto é menos 40. Ó, professor, deu produto negativo. Isso vai influenciar nas escolhas, tá? Então, quais são os números que multiplicado aí vão dar 40? Então, a gente começa aqui, né? 1 e menos 40. Ou menos 1 e 40. São as duas possibilidades. Ah, tem mais, né? Tem o 2 e menos 20. Existe o menos 2 e 20. Opa! Tem mais algumas aqui. O 3 não dá para 4. 4 e menos 10. E menos 4 e 10. Tem mais, professor? Tem. Tem o 5 e menos 8 e menos 5 e 8. Bem, aí depois o 6 não dá, o 7 não dá, daria para o 8. Aí volta. Né? Então esses aqui são as nossas possibilidades para dar produto igual a menos 40. O que você tem que fazer agora? Você tem que ver qual deles se encaixa na soma menos 3. E aí quando a gente olha, menos 3 aqui dá menos 39, dá 39, menos 38, 38, menos 6, 6, menos 3. Resposta encontrada. Alternativa B? Não. Confunde? A alternativa correta é menos 8 e 5. Então toma cuidado, tá? Ele faz para atrapalhar mesmo.
Assim, precisava encontrar todos, professor? Vamos pensar agora aqui, pensando na prova. Você chegou aqui na soma em produto, menos 3 e menos 40. Precisava fazer tudo isso aqui? Não, não precisava, tá? Basta você olhar as alternativas. Qual deles dá soma menos 3? A única é a letra C, tá? Então não precisava fazer todas as alternativas, ficar procurando. Aí você olha para as alternativas, você tem que analisar ali, né? Qual que dá soma menos 3? Ah, só deu 1, então é isso aí. Ah, mas se tivesse outro que desse soma menos 3, teria que analisar o produto também. Ah, qual é que dá menos 3 na soma e produto menos 40? Então essa alternativa C é a única que acontece, tá bom? Próxima. Ó. Considere que a equação do segundo grau, tá ali 3x ao quadrado mais 4 mais ax mais d igual a 0, tem como raízes 4 e menos 3. Assim sendo, é correto afirmar que os valores a mais d e a vezes d são respectivamente. Legal essa questão. Sai um pouco do que a gente estava fazendo até agora, tá? Que era de você calcular as raízes e tal. Ele já está dando as raízes, então ele quer saber os coeficientes a e d, né, dessa expressão. Quanto é que é a soma do a e d e o produto do a e d. O que a gente vai fazer? Como ele deu o resultado das raízes, a gente vai começar calculando aqui, fazendo substituição das raízes. Então vamos começar aqui, ó. Para x igual a 4. O que acontece? O x é solução, né? Então, se eu botar o 4 aqui, isso vai me dar igual a 0. Então vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado mais a vezes 4 mais d igual a 0. Aí resolvo, né? 16 vezes 3, 48, mais 4a mais d igual a 0. Ou seja, 4a mais d igual a menos 48. Temos aqui vai formar aqui um sisteminha de equação, tá bom? Vamos agora calcular, fazer a mesma coisa, só que agora pensando no x menos 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 3 ao quadrado mais a vezes menos 3 mais d igual a 0. Aí vai resolver, né? Aqui vai ficar 9,27 menos 3a mais d igual a 0, ou seja, menos 3a mais d igual a menos 27. Galera, temos um sistema de equação. Vamos trocar aqui. Temos aqui um sistema de equação. 4a mais d igual a menos 48. Embaixo temos menos 3a mais d igual a menos 27. Certo? O que nós vamos fazer agora? Agora cai naquela questão, né, de sistemas. Posso usar o método da substituição, o método da adição. Enfim, eu gosto da adição, né? Já falei isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1 aqui embaixo, porque eu quero eliminar o d, tá? Então, vai ficar assim, ó. 4a mais d igual a menos 48. E menos com menos vai dar mais. Então, 3a menos d igual a mais 27. E resolvo isso, tá? Posso somar, vai dar 7a. O d vai cortar, né? E vai ficar menos, aqui vai dar menos 21. Concluímos, então, que o a é igual a menos 21 dividido por 7, ou seja, o a é menos 3. Descobrimos já o valor do a. Tá? Agora falta descobrir o valor do d. Para isso, basta pegar aí uma das equações e substituir no lugar do d, do a, botar o 3, né? Então vamos lá. Eu vou pegar essa equação aqui, ó. 4a mais d igual a menos 48. Tá? Se eu pegasse o outro, daria certo? Sim. Menos 3. Substituindo, o a é menos 3, já sabemos. D menos 48. Menos 12 mais d igual a menos 48. Então, quanto é que vale o d? O d vale menos 48 mais 12. Ou seja,
menos 36. Uhul! Menos 36. Encontramos o valor de A e D. Agora basta você ver quanto é que é A mais D. Vamos só trocar de cor. Tá aqui em vermelho. Quanto é que é A mais D? É menos 3 com menos 36. Isso dá menos 39. E aí pronto. Ó, eu já encontrei a minha solução. Letra B. Se você fazer ali o A com D, A vezes D, menos 3 vezes menos 36, isso dá mais 108. Que é exatamente a resposta ali. Certo, né? Fechou. Então, assim, é um pouco mais elaborada, mas aí que vem a questão. A interpretação, tá? Então, eu já olhei ali, quando ele fala que os números são raízes, significa que são os valores de x na equação do segundo grau. Tá? Então, com base nesse valor, eu consigo determinar os coeficientes como a gente fez ali, montando dois sistemas. Por isso que ele deu 2x, né? Beleza? Fechou então, galera. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, da equação do segundo grau, com algumas questões, porque é bom sempre botar em prática. Aí agora, ó, bora fazer exercício e praticar isso, porque a equação do segundo grau não é tão complexa, mas o que pega é a interpretação, né? Então, bora treinar, que é isso o dilema agora. Treino. Tá bom? Valeu então, galera. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.